Olá, esse é o canal Exercícios de Criação Literária e esse é um vídeo da série sobre escrever um romance. E hoje eu vou falar sobre planejamento de capítulos. Existem muitas maneiras de você planejar um romance. Eu já escrevi 4 livros inteiros, um livro que ficou mais ou menos e um livro que eu estou terminando. E na minha experiência eu estava analisando nos meus textos antigos como foi o processo de organização. Eu fiz essas anotações para contar aqui para vocês. Eu diria que 2 desses livros eu escrevi pensando na história, pensando nos fatos. O que vai acontecer, uma coisa depois da outra. E 2 desses livros eu escolhi mais inspirada pelo universo, pelo ambiente e por um certo tema que eu queria passar, mais do que pela história. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre esse segundo processo, que a gente poderia chamar de o processo de mosaico ou o processo de colcha de retalhos. O que significa você ir escrevendo algumas peças avulsas inicialmente e só depois você pensar em como juntar essas peças. Nenhum processo de criação é melhor ou pior. Então, vários escritores vão escrever de diferentes maneiras, cada um tem a sua maneira, e o mesmo escritor, em fases diferentes da sua vida, pode escrever de maneiras diferentes. Escolhi começar por esse processo de colcha de retalhos porque eu acho que ele é menos comum, né? É fácil encontrar vídeos sobre organização de narrativa, organização de enredo. E já não é tão fácil encontrar vídeos sobre processo de criação mais livre. Então eu queria dar como exemplo um livro que eu estou terminando agora. Estou revisando, essa revisão está demorando um pouco, mas está quase lá. E ele se chama, por enquanto, o título provisório é Uma Mulher Sem Ambição. Eu comecei a escrever esse livro em 2017, no comecinho de 2017, e eu sei disso porque na época eu estava precisando de uma pessoa para dialogar, eu queria conversar sobre o processo de criação. E eu tenho um amigo que eu admiro muito, que é o roteirista Cláudio Iocida. E na época eu perguntei se ele faria uma consultoria narrativa para mim. Nós combinamos um valor por hora e uma vez a cada 15 dias a gente fazia uma sessão, eu contava para ele o que eu estava escrevendo e ele ia me dando sugestões, enfim, era uma forma de diálogo que eu achei naquele momento que ia me ajudar a ter coragem, ter mais estímulo no meu processo de escrita. Então, por causa dos e-mails que eu mandei para o Cláudio, combinando essas conversas, eu tenho certinho registrado o processo das primeiras ideias desse livro. Então, bem no início, fevereiro de 2017, eu mandei um e-mail para ele com um projeto, algumas páginas das ideias que eu tinha e o que eu tinha escrito até aquele momento. Eu tinha escrito 6, 7 páginas e eu tinha uma sinopse, uma ideia geral e algumas ideias de capítulos. Eu vou contar aqui e vou ler para vocês a primeira frase da sinopse, que dizia assim: uma narrativa episódica sobre o cotidiano de uma mulher de 40 anos que vive sozinha numa kitnet em São Paulo. Depois tinha uma explicação um pouco sobre o passado dessa mulher e os planos dela. Não vou entrar aqui nesse detalhe para não ficar muito longo o vídeo, mas vocês podem ver nessa frase, uma narrativa episódica, ou seja, não precisaria ter um enredo desenvolvido com começo, meio e fim na minha primeira ideia. Poderiam ser pílulas, capítulos avulsos, e a base, pelo menos a minha primeira intenção, era mostrar o cotidiano, o dia a dia, as coisas pequenas da vida comum dessa mulher de 40 anos vivendo sozinha
numa kitnet. Nesse e-mail que eu mandei para ele, tinha 8 ideias para capítulos. E essas ideias para capítulo tinha um título e 1 ou 2 frases explicando o que eu imaginava naquele capítulo. Eu selecionei aqui 6 para contar para vocês. Então, a personagem na época se chamava Violeta e depois eu atualizei para Mercedes. Esse nome, a ideia era o seguinte: essa personagem seria filha de pais que foram meio hippies ou alternativos nos anos 60. Então os pais gostariam desses cantores latino-americanos de música de protesto. Então o nome Violeta seria uma homenagem à cantora Violeta Parra, mas lá pelas tantas eu achei que esse nome estava puxando a personagem para uma coisa muito infantil. Então eu atualizei para Mercedes, que eu achei que é um nome que dá uma postura mais adulta para a personagem, mas é a mesma ideia. No caso de Mercedes, seria uma homenagem à cantora Mercedes Sosa. Então, o primeiro capítulo que eu planejei se chamaria Um Dia de Violeta. E nesse capítulo, segundo as minhas anotações, mostraria um dia de trabalho dessa personagem que dá aulas numa escola de teatro e ela vai de ônibus para essa escola no bairro da Lapa. Ela mora no centro de São Paulo e trabalha no bairro da Lapa e a gente acompanharia o trajeto dela indo e voltando para o trabalho. E a minha ideia era descrever a cidade de São Paulo. Uma das ideias iniciais é que o livro fosse também uma homenagem à cidade de São Paulo. Outro capítulo que eu tinha planejado se chamava Sobreviver como roteirista. Eu não me lembro se eu já falei aqui, acho que já. Quando eu comecei esse livro, eu estava com pouco tempo para pesquisar. Então eu precisava de algo que eu pudesse escrever facilmente, sem ter que ficar pesquisando muito. Isso acabou se revelando uma ironia, porque eu acabei colocando coisas no livro de um universo que eu não conhecia e acabei fazendo muita pesquisa, mas no início a minha ideia era não pesquisar muito. Por isso eu fiz a personagem ter a profissão de roteirista, que foi uma profissão que eu já tive, e assim eu pensei que eu poderia escrever com mais facilidade, usando histórias de pessoas que eu conheci na minha vida de trabalho. Aqui nas minhas anotações eu marquei: o que diria esse capítulo? Sobreviver como roteirista. Como viver de trabalhos avulsos sem regularidade. Então, essa ideia de uma personagem meio solta, que faz bicos aqui e ali e vai sobrevivendo um dia depois do outro. Depois, um terceiro capítulo seria o cotidiano no Bexiga. Como eu já disse, tinha uma ideia inicial de ser uma homenagem aos bairros antigos da cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo tem muitos córregos, riachos que foram canalizados, e em cima desses riachos foram construídas avenidas, grandes avenidas. E o Bexiga é um bairro que tem muitas nascentes de água que foram cobertos pelas avenidas. Então, essa personagem, ela gostaria de plantas, mas ela não conhece muitas plantas. Ela está aos 40 anos tentando cuidar de plantas e conhecer um pouco mais sobre a natureza. Então ela falaria das plantas, dos riachos do bairro, seria um capítulo sobre isso. Um outro capítulo seria comprar um apartamento. Então, uma das ideias do livro é que ele fosse falar sobre como viver com pouco dinheiro, como eu falei, com trabalho avulso, fazendo bicos, etc. Mas a personagem estaria num momento que ela queria ter um pouco mais de segurança e ela queria comprar então essa kitnet que ela mora, que não é um objetivo grandioso, né? Não é que ela quer ter um palácio, ela só quer ter uma kitnet. Ia falar da dificuldade de procurar imóvel, conversar com o corretor de imóvel, fazer avaliação, pegar documento, pegar financiamento no banco, enfim. Uma das ideias era falar sobre isso. Depois tinha um capítulo chamado Animais Abandonados, porque a personagem teria um casal de amigos que teriam uma ONG para dar apoio a animais de estimação que foram abandonados na rua, né? Gatos, cachorros, etc., largados na rua. Isso era um pouco na ideia de que a personagem seria filha de pais que foram hippies, que foram alternativos,
e ela teria alguns amigos que seriam tão alternativos quanto os pais dela foram na juventude. Então, quando ela fosse no fim de semana visitar esses amigos, falaria um pouco dessa vida um pouco bagunçada num pequeno sítio cheio de cachorros, etc. E um outro capítulo que eu tinha imaginado se chamaria O Amante Alemão, porque essa personagem ela não teria nenhum namorado fixo, mas ela teria um cara que ela conheceu numa circunstância qualquer, que é um alemão que mora na Alemanha e vem para o Brasil de vez em quando a trabalho, e quando esse cara estivesse no Brasil, eles teriam um namorinho, um casinho, é alguém com que ela se dá bem, um cara que ela admira, mas não é uma relação com grandes planos, é uma relação que aconteceria quando acontecesse. Se vocês veem, né, nesse somatório aqui de capítulos, todos eles giram em torno dessa ideia de uma vida sem grandes planos, né, de uma vida que vai acontecendo no cotidiano, momento a momento. Então, nem no trabalho ela tem muita estabilidade, nem no lugar onde ela mora, nem nas relações de amizade. A minha ideia inicial era fazer, então, uma personagem um pouco solta no mundo, indo para lá, para cá e narrando a vida dela. Bem, as coisas não saíram exatamente do jeito que eu imaginei nesse plano. No final das contas, abandonei esse alemão, e um dos motivos foi que acho muito chato escrever diálogo em outra língua ou fazer sotaque no diálogo. Então, acabei achando para ela uns carinhas, uns meio namorados brasileiros que ela conhece num bar, que ela vai tomar a cerveja depois de ir no cinema. O apartamento também, desisti dessa ideia de financiar apartamento. Então ela está morando num apartamento que era antigo do pai dela, que o pai dela morava quando era solteiro, mas ela precisa pagar aluguel para o pai, e o pai está sem dinheiro, e o pai está meio forçando ela a conseguir um financiamento, a comprar o apartamento dele, né? Porque o pai está aposentado e tem pouco dinheiro e quer esse dinheiro, mas não desistir dessa parte burocrática de corretor, banco, etc. Esses amigos que cuidam de animais abandonados desapareceram totalmente. Na verdade, foi a primeira crise do livro, quando eu cheguei na parte que eu teria que escrever esse capítulo dos amigos, que eu vi que eu estava indo para um caminho totalmente desnecessário, saindo do ambiente da personagem no Bexiga, então deixei isso de lado. As outras coisas ficaram mais ou menos. A personagem dando aula nessa escola de teatro, ela andando de ônibus, as dificuldades dela sobreviver com pouco dinheiro. Então várias coisas ficaram, e o processo de escrita foi mais ou menos assim. A partir desse primeiro resumo, eu comecei a escrever. Fui escrevendo 30, 40 páginas. Quando eu tinha umas 30, 40 páginas, eu tive a primeira crise, que foi pensar para onde essa história está indo. Foi justamente nesse capítulo que eu falei dos amigos que tem uma ONG. Eu me lembro que a personagem entrou no ônibus na história para ir ver os amigos, e eu falei, putz, isso aqui não tem nada a ver, estou fugindo do tema. Aí eu fiquei um pouco em crise e pensei, para onde essa história vai? Toda vez que a história dá uma crise, eu paro, deixo um tempo parado, releio tudo, vejo o que está legal, descarto o que está sem graça e faço um novo resuminho, parecido com esse, digamos assim, dando mais um passo, né? Já fiz até aqui, o que ficou bom é isso, o que eu faço agora? E aí eu consigo escrever mais umas 30 ou 40 páginas, até que vem uma nova crise de novo. Em geral, para mim, as crises são assim. Eu vou escrevendo, aí começa a ficar difícil. As ideias não vêm, tá meio travado, eu começo a achar que tá tudo ruim. Aí chega um momento que eu falo, não, não é isso, não é por aqui que eu tenho que ir. Aí me dá um branco, eu não sei o que fazer. E daí, nesse caso, né, eu paro um pouco, deixo o livro parado. Depois de umas semanas eu pego, releio tudo e faço um novo planejamento para ver para onde ir. No final das contas, então, nesse livro, que eu espero que esteja acabando, né? Eu tô quase lá. Eu acho que eu tive umas 3 ou 4 crises dessas,
E a cada crise eu conseguia escrever umas 30 páginas, parava, jogava coisa fora. Às vezes eu reaproveito uma coisa que eu joguei fora e depois lá na frente eu vejo, não, mas aquilo seria útil. E assim, né, aos trancos, planejando, digamos assim, um certo número de passos. Não planejo todos os passos, planejo um certo número de passos, ando um pouco e depois eu vejo o que eu vou fazer. Então é por isso que a gente poderia chamar de um processo em mosaico ou colcha de retalhos. A primeira versão dos capítulos, eu não estou preocupada que eles vão se somar numa linha cronológica ou numa linha narrativa. Os primeiros capítulos são avulsos, são coisas que são legais, são coisas que fazem parte do universo dessa personagem, que são coisas que eu quero dizer, que eu quero retratar de alguma maneira. Então eu vou escrevendo meio sem pensar em como eles vão fazer parte de um conjunto. E só depois que eu já tenho essas peças avulsas, né? Então, se vocês pensarem na outra imagem que eu dei de colcha de retalhos, tem gente que faz colcha de retalho de tricô, faz vários quadradinhos de tricô de cores diferentes, formatos diferentes, e no final que você tem todos aqueles quadradinhos, você organiza eles, vê onde combina melhor a posição e aí você costura os quadradinhos depois que eles já estão prontos. Então esse processo ele é mais ou menos assim. E ele é um processo que depende muito do instinto. É você detectar, digamos assim, o que está bom ou não está. É claro que esse está bom é do seu gosto, né? Não tem ninguém do lado de fora para te dizer se está bom ou não. Está bom conforme o que você quer dizer, o estilo que você gosta. Então primeiro se fazem os pedaços avulsos e depois, como um mosaico, você vai criando uma figura, criando uma forma a partir daqueles pedaços avulsos. No meu caso específico, eu já tentei algumas vezes fazer livros fragmentados, mas tem alguma coisa em mim que eu acabo no final juntando tudo numa narrativa. Talvez seja a minha experiência como roteirista, então eu acabo vendo as conexões e acabo com a tentação de juntar tudo numa narrativa. Mas também uma parte é um pensamento com o leitor. Eu gostaria de escrever livros que qualquer pessoa pudesse ler. Eu não tenho, digamos assim, o objetivo de ser popular, mas eu também não quero fazer um livro muito fechado, que só o fã mais extremo de literatura conseguiria entender. Eu queria um livro meio que qualquer pessoa que está sentada num ponto de ônibus, se o livro tivesse largado ali, que a pessoa abrisse e conseguisse ler. Então também por causa disso, depois desse início mais solto, em todos os livros que eu escrevi até agora, chega um momento que eu acabo amarrando numa história. Uma história que uma pessoa consiga acompanhar com começo, meio e fim, com certo suspense e sem ficar uma confusão, digamos assim, mais experimental do ponto de vista da linguagem. Então é isso que eu queria contar para vocês. Mais para frente, assim que eu tiver um tempo livre, eu vou falar sobre o outro processo que eu conheço, que é o processo de pensar na narrativa. Resolvi fazer isso em 2 vídeos separados porque são métodos bem diferentes. Então espero que tenha sido proveitoso para vocês. Boa semana a todos e bom trabalho!